Choque cultural, nós estamos terminando essa lição, nós estamos no finzinho de página 47 e agora nós vamos analisar algo importante para mim. Os filhos de missionários, os filhos de missionários. Ah, eu quem já ouviu essa pergunta, né? Eu sei que eu, como missionário, eu já ouvi muito. Você é de onde? Você é de onde? É? Esses dias eu estava na minha casa, um rapaz atravessou a rua e perguntou para mim: "Você é de onde?" Eu falei: "Eu sou dos Estados Unidos." Ele falou: "I am too." Eu falei: "Ué? Como assim?" E nosso vizinho de frente, ele é americano, ele fala inglês fluentemente, bora ver. Eu achei bem interessante. Enfim, mas eu preciso responder que eu sou dos Estados Unidos. Agora, isto é fácil para mim. Eu nasci nos Estados Unidos em 1979. Eu morei nos Estados Unidos uns 30 anos, então eu posso falar sem sombra de dúvida, eu sou americano, né, eu tenho isso. Vocês, nasceram em outros lugares, vou perguntar para algumas pessoas. Seu Júlio nasceu onde? Pará. Cristina. Sério? Você é mineira mesmo? Eu não sabia. Rosilei. Goiás? É mesmo? Goiás? Ei, Afonso. Aqui. Na igreja não, né? Mas aqui no Ouro Preto. Então, amém. Aleluia. Nasceu de novo. Amém. Tá aqui, nasceu de novo. Amém. Amém. Então, mas Afonso, então, é ouro pretense, é cidadão celestial, né? Amém. Agora, vocês aí estão querendo descobrir mais, né? Agora, voltando para o assunto, né? Quando você faz essa pergunta para um filho de missionário, ele pode falar: "Bom, eu nasci nos Estados Unidos" ou "Eu nasci no Brasil." Mas quando ele está nos Estados Unidos, ele não se sente 100% em casa, e quando ele está no Brasil, ele também não se sente 100% em casa. Ele é, na verdade, de uma terceira cultura. Eu vim de minha primeira cultura, eu estou morando em segunda cultura, mas o meu filho, ele, vamos dizer, ele nasceu nos Estados Unidos, ele foi criado aqui, ele faz tudo em casa do nosso jeito, porque nós somos americanos, ele vai na rua e é o jeito brasileiro, e ele passa tempo com amigos aqui e tem uma certa interação com limites, e daí ele vai nos Estados Unidos e ele interage com o americano e tem outros limites. O meu filho ou a minha filha pode fazer uma boa amizade com a pessoa, mas sempre existe algum tipo de bloqueio, alguma coisa que acaba complicando o relacionamento, porque, por exemplo, uma piada que pode ser engraçada para brasileiro não é tão engraçada para americano, e vice-versa. Então, às vezes, o filho de missionário, ele quer contar uma piada que ele ouviu em alguma cultura, conta na outra cultura, e o povo da outra cultura não entende, daí o filho do missionário, ele passa vergonha. E, às vezes, o filho do missionário, ele aprende certas gírias em um país que não funcionam no outro país, e quando ele vai para o outro país, ele ouve essas expressões ou gírias e ele não tem a mínima ideia. Daí, eu sabendo disso, inclusive um casal de missionários deu um livro por nós chamado Kids da Terceira Cultura, né? Ou Crianças de uma Terceira Cultura, que lida com esse problema que o filho de missionário passa, pode trazer bastante sofrimento. Então, quando nós falamos sobre choque cultural, nós não podemos esquecer dos filhos dos missionários.
Eu sei, vocês gostam de abraçar os nossos filhos e vocês fazem, tipo, isso de uma forma muito maravilhosa. Eu acredito que os meus filhos estão aqui se sentem muito bem-vindos aqui no Brasil, muito bem-vindos na nossa igreja, e há uma interação muito legal. Mas eu também observo quando o meu filho, por exemplo, ou filha, conversa com outro filho de missionário, outra filha de missionário, versus uma conversa com qualquer americano nos Estados Unidos ou qualquer brasileiro aqui no Brasil, e é diferente. Porque existe algo semelhante entre os filhos de missionários que cria uma amizade mais profunda e esses filhos conseguem interagir melhor. E eu não sei o que fazer para resolver essa questão de melhorar os relacionamentos de filhos de missionários com, tipo, brasileiros ou com outros americanos. Eu estou falando no contexto de missionário no Brasil, que veio dos Estados Unidos, mas é qualquer cultura para outra cultura. Agora, enquanto eu não consigo resolver 100% esse problema, eu queria dar algumas coisas aqui que podem me ajudar a nosso entendimento. Enquanto essa lição é mais voltada para o missionário, indo para o campo, campo diferente, com o filho, também todos nós podemos entender. Tem aqui ah, os meus três, que não foram para os Estados Unidos para estudar, Elias, o Christian e a Mariah, e talvez vocês possam entender um pouco melhor a situação deles e interagir melhor. Mas vamos chegar aqui na apostila. Essa lição vai ser mais curta, Deus permitindo. Diz aqui os filhos de missionários. Os filhos do missionário enfrentarão desafios únicos. Como filhos de terceira cultura, eles são moldados pela sua cultura e pela cultura anfitriã, mas não pertencem totalmente a nenhuma delas. A pergunta: de onde você é? Pode ser uma fonte de profunda confusão, algo que a gente não entende. Eu garanto, se eu chamasse o Elias para frente para dar uma palavra, ele poderia falar por muito tempo sobre essa luta dentro de si, porque às vezes os meus filhos me falam. É difícil, às vezes, saber expressar e tudo por causa desse problema. Então, como é que o missionário pode ajudar o filho dele? Primeira coisa aqui, validando o luto deles, né? Reconheça a dor de suas muitas perdas, amigos, casas, animais de estimação, a cada mudança. Deles espaço para ficarem tristes. No caso, cada missionário é diferente. Aqui está escrito como o missionário que tem filhos que já nasceram, já tem uma certa idade, e a família sai do país e vai para outro. Aquela criança sai da escola, dos amigos, dos primos, da família, da comida, da cultura, tudo que conhecia, e tem que ir para outro lugar. E a criança não foi chamada, é o pai que foi chamado. Então a criança acaba abandonando tudo o que conhece para seguir o caminho que Deus deu para o pai e para a mãe. E isso, mas ele é criança, ele vai sobreviver. Sim, mas não é fácil. Não é fácil, é difícil. Inclusive, eu sei que se você calcular o número de jovens e crianças que meus filhos conhecem, é um número muito alto. Porque, por exemplo, quando a gente vai nos Estados Unidos para dar relatório da nossa obra, a gente vai de igreja em igreja, estado em estado. Nós fomos, essa última vez, para 39 estados americanos diferentes e visitamos 57 igrejas. Indo para igreja após igreja, meus filhos fizeram amizade em um dia e no próximo dia a gente estava dando tchau. É difícil fazendo amizades e tudo. Às vezes a amizade dá muito certo. Agora meus filhos têm algo que filhos de missionários antigamente não tinham. Eles têm como conversar na internet com os outros que eles conheciam e tudo. E às vezes meus filhos conseguem conversar. Às vezes eu posso ficar preocupado que por fazer essas amizades, eles podem ficar mais dentro do mundo virtual do que no mundo real, né? É uma certa preocupação. Então a gente procura controlar isso e não é fácil.
Mas eu quero validar o luto deles, eu quero reconhecer, mas realmente não é fácil. Eu não quero falar para o meu filho: ah, amadureça, né, não sei o que seria a palavra, né. Para com isso. Não, realmente é algo difícil para a criança, para o jovem, né. E às vezes a maior dificuldade às vezes a maior dificuldade que os missionários têm, não é o povo, não é a cultura, é o filho em casa. E o missionário não vai falar isso para todo mundo na igreja. "Ah, olha, vocês são bem legal, mas meu filho ou minha filha" não, não fala, não sabe. Mas aquele filho que é filho, às vezes, um filho ou uma filha pode falar: "Ó, eu vejo no Facebook, no Instagram, outra coisa, que os meus primos ou pessoas que eu conheço nos Estados Unidos, eles estão fazendo isso, indo para esse lugar, eles fazendo isso, têm aquilo, e a gente está aqui e não tem nada". Fala que não tem nada, né. Ou pode falar que não tem nada. Então eu fico não, mas é verdade, não é a mesma coisa. Às vezes até na nossa família, falando da nossa família agora, pessoalmente, eu e a Julie conversamos às vezes, tipo: "O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para melhorar a situação?". Uma coisa que a gente faz é que a gente gosta de ir para certos lugares e conhecer melhor o Brasil, né. Fomos para Sinop esses dias, ah, fomos para ver as cachoeiras lá em Várzea Grande, ou na verdade não é Várzea Grande, mas fomos para Várzea Grande, o acampamento, mas tem um lugar lá, perto de Nobres e tudo, e Véu da Noiva, essa cachoeira, outras coisas. E eu gostaria de ir para o Gramado, eu já vi fotos e falei: "Olha, que coisa legal, né, ir para o Gramado". Eu gostaria de conhecer, eu quero ir para o Vale do Apertado, que está aqui em Rondônia, eu quero ir lá e andar de barco com os meus meninos, estava conversando com eles esses dias sobre essa possibilidade, eu gosto de ver eles gostando de algo. Por exemplo, a gente foi pescar uns meses atrás, e eu estava pensando em fazer algo assim de novo, né, sabendo que a vida do missionário é uma correria, meus filhos precisam se adaptar para algo que não é totalmente americano e não é nem totalmente brasileiro, porque é uma mistura de 2 culturas, criando uma outra cultura para eles. Então, como eu vou ajudar? Eu devo validar o luto deles. Segunda coisa aqui, não somente validando o luto deles, mas também enraizando a identidade deles em Cristo. Diz aqui: ensine-lhes que seu lar e cidadania supremos não estão em um país, mas no reino de Deus. Isso fornece uma âncora estável em uma vida móvel, lembrando-lhes que, note aqui Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse ponto aqui é essencial. E não somente, presta atenção, não somente para filhos de missionários. Às vezes você ouve pessoas reclamando: "Ah, eu estou aqui no Brasil, eu poderia estar em outro lugar". Não aguento mais esse Ouro Preto do Oeste, ou seja o que for, né. Na verdade, é interessante, sabe, por exemplo, os Estados Unidos, primeiro mundo, dinheiro tem, sim, sim, mas sabe o que eu vejo muito lá nos Estados Unidos, entre os americanos? Falta de contentamento, não estão felizes, estão reclamando sobre tudo, brigando, um matando o outro, né. Tem muito mais, mas se você é cidadão do reino, então você pode ter um coração mais contente. Agora, vamos para a terceira coisa aqui, mantendo rotinas familiares. Mantendo rotinas familiares. Em uma vida de constante mudança, tradições familiares consistentes fornecem um senso vital de segurança. Vem, por exemplo, o Natal. A nossa família tem uma rotina. Os nossos filhos, que nós vamos fazer na véspera do Natal e no dia do Natal, e a gente procura fazer a mesma coisa. O que isso dá para o filho?
estabilidade, sabe? E vai ser assim. E todos nós gostamos de estabilidade. Quando você é filho de missionário, você pode estar em um país ou em outro país, você fala para um povo: "A gente plantou essa igreja, a gente vai para outro lugar, a gente vai plantar outra igreja". Isso é difícil para filho de missionário, tem amizade e tudo, né. Então os pais procuram ou devem procurar criar estabilidade para manter uma certa rotina comum. E, por último aqui, modelando uma atitude equilibrada. Seja honesto sobre suas lutas, mas evite críticas constantes à cultura anfitriã. Mostre-lhes como apreciar o que há de bom em ambas as culturas, discernindo o que é mal. Às vezes as pessoas me perguntam: "Pastor, o senhor gosta mais daqui ou de lá?" Eu não gosto dessa pergunta, né. Mas se eu parar para pensar, há coisas que eu gosto daqui e há coisas que eu gosto de lá. Eu posso criticar as coisas daqui, eu posso criticar as coisas de lá. E como cristão, é para eu ficar murmurando e reclamando? Não. Então, se não é para eu fazer isso, então com certeza eu não vou querer que meu filho faça isso. E meu filho também não deve ser encorajado a fazer isso. Há coisas notáveis às vezes. Por exemplo, tem uma experiência nos Estados Unidos, e daí a gente vem para cá e estamos almoçando juntos como família, na mesa, na cozinha, e um filho ou uma filha fala: "Olha, aqui é diferente assim, né?" E a criança pode até falar que não gosta, né. É o momento de e muitas vezes eu e minha esposa, a gente já procurou falar para a criança não ficar meditando de forma negativa em algo que é diferente entre os 2 países, porque se esses pensamentos negativos acumulam, a pessoa não fica muito legal, a pessoa sofre, né. Talvez você, nem sendo filho de missionário, mas você deixa uma coisa negativa se juntar com outra coisa negativa na sua cabeça, com outra coisa, e outra coisa, outra coisa, e você só sabe reclamar. Não seja assim, não seja assim, porque você pode ficar muito perturbado, né, tudo incomoda, tudo deixa você chateado, e, eu não quero isso para vocês, e com certeza eu não quero para filhos de missionários e meus filhos, mas é difícil. Então, eu quero ter, eu não digo que eu sou perfeito nisso, mas eu quero ter paciência com os meus filhos, quando eu observo que as diferenças entre as culturas são difíceis, né. Eu estava conversando com os meus filhos outro dia sobre a ideia de interagir com outros brasileiros, e às vezes você não deve esperar, ou com brasileiros, você não deve esperar o brasileiro falar algo para você conversar. Você mesmo deve iniciar a conversa com a pessoa, fazer uma pergunta sobre a pessoa. Imagina eu como pastor, eu estou aqui esperando o povo chegar no estudo ou no culto, e eu não falo nada para ninguém. Eu fico assim. E o povo sentado não fala também. Que coisa chata, né? Não, eu quero. Como você está? Você está bem? O que aconteceu hoje? Como que está a saúde? Como está a família, né? E eu converso com vocês. Eu quero incentivar isso nos meus filhos, criando amizade. Eu acredito que o grupo de jovens, o grupo de crianças, cresce logo quando já tem crianças e jovens interagindo, conversando, fazendo amizade, né? Mas as físicas para filho de missionário é difícil. Às vezes meus filhos falam para mim: "Pai, mas eu não tenho nada para falar. Eles têm uma vida e a gente tem outra vida e eu não nem sei o que falar". Eu volto para o primeiro ponto aqui, validando o luto deles. É verdade, você é muito diferente, né. Inclusive a gente passa o dia inteiro em casa conversando em inglês, e daí a gente chega em outro lugar e é
português. E às vezes a pessoa usa um português que é mais difícil, usa uma expressão, usa uma gíria e a gente não entende, né, e fica mais difícil. Ou tem experiências e tudo que, né, não dá para um filho de missionário falar: "Ó, lembra aquela vez, sabe, 10 anos atrás na escola quando aconteceu". Não acontece, não acontece. Então, fica necessário o filho do missionário sair da zona de conforto e criar conversa quando não há conversa. Produzir algo que não existia, fazer algo que é muito mais desconfortável do que seria num contexto normal de estar no país com família e amigos da escola e tudo seria diferente. Então vamos orar pelos filhos dos missionários, vamos orar pelos meus filhos, por favor, e a situação deles. Agora, para concluir essa lição, sobre choque cultural, aqui na página 48, eu gostaria de só ler esse parágrafo, tá bom? Em última análise, o guia do missionário para navegar pela cultura não é um conjunto de regras, mas uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. O modelo supremo para missões é a encarnação. Em Filipenses 2, somos ordenados, de sorte que age em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se adaptou perfeitamente, não comprometendo a verdade, mas vestindo-a em carne humilde e humana. Ao segui-lo, o missionário é chamado a um ato semelhante, embora infinitamente menor, de autoesvaziamento. Devemos estar dispostos a abrir mão de nossas preferências culturais, nossos direitos e nossos confortos para nos identificarmos com aqueles a quem servimos. Este caminho é difícil, mas é o caminho de Cristo. Abordar missões com essa postura de humildade, um compromisso com o aprendizado e uma profunda dependência da graça de Deus nos permitirá superar o choque cultural e nos tornarmos embaixadores eficazes do Evangelho, prontos para sermos tudo para todos, para que por todos os meios possamos salvar alguns.